Vamos nessa então, né? Como eu te falei, o que a gente vai começar a desenvolver nessa aula é a parte dos elementos, identificadores. O que eu preciso, como é que eu consigo identificar. Eu preciso te mostrar o seguinte. Nesse primeiro momento, eu quero que você entenda exatamente como identificar se eu estou perante uma responsabilidade civil do Estado ou não, o que marca essa responsabilidade, quais são as suas características. Então, como eu falei, mesmo que você tenha no seu edital apenas pedindo o artigo 37 ou artigos 37 a 41, só a parte constitucional, não me importa. Eu preciso que você assista essa aula, porque é até mais fácil se tiver só isso, porque basicamente essa aula já vai resolver o que você precisa. Porque a gente vai trabalhar exatamente o texto constitucional, tá? Mas mesmo que você... Ah, não, poxa, meu edital tá pedindo responsabilidade civil do Estado. Aí, amigo, você vai ter que estudar tudo. Mas, assim, é muito importante identificar o que a gente vai desenvolver a partir de agora. Vamos lá? Trouxe para você aqui exatamente a parte constitucional, em que eu vou destacar os elementos essenciais. E aí a gente vai ficar fazendo uma jogadinha aqui, trocando de tela, para poder observar algumas coisas. Primeira coisa. Olha o que a Constituição fala. Vamos dar uma lida geral, depois eu volto destacando. Você vê que eu já separei aqui, mas vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Basicamente aqui, você tem tudo. Basicamente não, você tem tudo aqui de essencial para entender responsabilidade civil. E, obviamente, para você resolver as questões mais complexas ou mais tranquilas referentes a esse instituto. A gente vai aprofundar depois, mas isso daqui é a essência do assunto. Vamos começar por aqui. As pessoas jurídicas de direito público. Só para te lembrar, quando você fala em PJ de direito público no Brasil, você precisa lembrar que são a administração pública direta, ou seja, União, Estados, DF e municípios. Administração pública indireta, necessariamente autarquia, né? Não se esqueça que apenas a autarquia é uma pessoa de direito público. Ah, mas é a fundação pública? A fundação pública de direito público é uma autarquia. E você não pode esquecer da pessoa jurídica de direito público externo, porque aqui também entra consulado, embaixada. Essas pessoas também são pessoas jurídicas de direito público. Tá? Esse é um primeiro momento que eu preciso que você identifique. Para nós, para o nosso estudo, é claro que só interessa isso aqui. O que interessa é a administração pública direta e indireta. Tá? Num primeiro momento. Tá? Então, para mim, essencial é você lembrar União, Estado, DF, municípios e autarquias. Lembrando que esses caras eles têm a atribuição de serem apenas prestadores de serviços públicos, então qualquer dano que você venha a sofrer pela ação de um agente público desses caras, obviamente vai se enquadrar aqui. Mas não é só isso. As de direito privado, prestadora de serviços públicos. Agora chegou um ponto importante. Pessoa jurídica. Nossa, eu coloquei DP que não entendi. Pessoa jurídica de direito privado. No Brasil, nós temos na administração pública indireta a fundação pública, perfeito, e as empresas estatais. E também eu tenho concessionários e permissionários de serviços públicos. Concessionária e permissionária. Obviamente, aqui também entraria, né? Aqui também entra, né? Vamos lá, a autorizatária, né? Na verdade, eu sou bem idiota, né? Eu podia muito bem simplesmente transformar isso aqui numa coisa bem simples. Os delegados, né? Então, os agentes públicos delegados, vamos corrigir, vamos deixar o negócio melhor aqui. Os delegatários, que são aqueles que agem sob delegação do Estado, concessão, permissão e autorização de serviço público, esses caras também. Cuidado que fundação pública sempre vai entrar, até porque se ela for de direito privado, ela é prestadora de serviço público. Se ela for de direito público, ela é uma autarquia. Então sempre vai entrar. Mas no caso das empresas estatais, você não pode esquecer que elas podem prestar serviço público ou elas podem explorar a atividade econômica. E é aqui que eu preciso fazer uma diferenciação com você. A PJ de direito privado, vamos lá, no Brasil, ela pode prestar serviço público, explorar a atividade econômica. Lembra dessa aula, né? Cara, se você não lembra, volta lá na aula 1, por favor, que eu preciso que você sempre faça essa diferenciação.
Se a PJ for de direito privado e presta um serviço público, você vai dizer que ela cai na responsabilidade civil do Estado. Que nós vamos chamar agora, na verdade, carinhosamente, de responsabilidade civil pública. Agora, se essa pessoa jurídica ela meramente explora uma atividade econômica, você vai dizer que ela recai na responsabilidade civil privada. Ou seja, esse cara aqui não entra no nosso estudo. Para você, não estou dizendo que você não pode pedir uma reparação de dano. Banco do Brasil. Ah, pô, sofri um dano causado por agente público do Banco do Brasil. O Banco do Brasil explora atividade econômica. Eu posso pedir uma reparação? Posso, mas aí eu vou ter que ir para o Código Civil. Eu vou lá para o Direito Civil e lá eu vou descobrir... Nossa, eu escrevi alguma coisa que nem eu entendi aqui. Eu vou lá para o Direito Civil e eu vou descobrir como funciona a responsabilização privada. Eu vou te dizer daqui a pouco, não se preocupa não. Mas eu vou ter que ir lá buscar as características que separam o público do privado. Agora, se ela presta um serviço público, Correios, por exemplo, aí a responsabilidade civil é pública. Eu não preciso ir lá para o direito civil buscar todos os elementos que estão lá. Eu vou usar os elementos que eu vou trabalhar aqui. Então, ó, é muito importante, vamos voltar aqui, que normalmente, cara, 90% dos casos de questão de prova estão aqui. Direito privado, prestador de serviço público. Você não pode entender na hora. Ah, direito privado já é responsabilidade civil do Estado. Não, porque existe a responsabilidade civil privada, que não é a do Estado. Então você teria que dizer ali que não há responsabilização do Estado. E existem questões que trazem isso como resposta, tá? O cara vai pra prova achando, ah não, se caiu responsabilidade civil, ele vai querer que eu mostre que eu sei a responsabilidade. E tem questões que falam que a resposta simplesmente é, não há responsabilidade. É uma forma de você mostrar que entende. Tá? Então, ó, primeira coisa, eu chamo de elemento, o elemento ativo, né? Quem é que comete ato de responsabilização civil do Estado, que pode ser responsabilização do Estado. Só que assim, esses caras não se mexem por conta própria. A pessoa jurídica não tem ação. Então, obviamente, esses caras eles são ativos através dos seus agentes. Agora, isso daqui é importante. Nessa qualidade. Vamos lá? Você já estudou comigo agentes públicos, mas não custa nada lembrar. Agente público é aquele cara que detém uma relação, mesmo que miserável, com a administração pública. Então, mesmo que seja um cara que está prestando serviço eleitoral naquele domingo, ele é um agente público e se ele fizer alguma coisa que cause um dano a outra pessoa, pode responsabilizar o Estado sim. Você está prestando um serviço público a todos, tá? Vamos lá. O que eu preciso que você entenda? O agente público, ele, apesar de ser agente público, ele pode produzir um ato público, assim como também ele pode produzir um ato privado. O que eu preciso que você entenda, quando a Constituição falou agente público nessa qualidade, é que eu estou dizendo que o Estado só vai se responsabilizar pelos atos do agente público que forem públicos. Atos privados de agente público não me interessam. Porque, gente, na boa, por mais que você seja um agente público, o pessoal fala, prefeito é prefeito 24 horas. Porra nenhuma. O cara tem vida privada também. O cara também vai fazer as coisas dele. Então, as ações privadas que você fez, você responde pela responsabilidade civil privada, parceiro. Você responde por conta própria. Agora, se você tiver um ato público, a responsabilidade civil será pública. Vamos lá, para você entender bem isso aqui. Eu sou motorista da prefeitura. Pego o carro da prefeitura, estou dirigindo, tá? Estou levando o prefeito para algum lugar, sei lá. Sinal vermelho, eu passo o sinal vermelho e atropelo alguém. Eu sou um agente público na qualidade de. Esse cara vai ter direito a pedir minha ação judicial, criminal, não interessa. Reparação civil. Vai ter direito? Vai. Vai pedir para quem? Pro Dalmo motorista? Vai entrar como ação em face do Estado. Esse que é o detalhe. Na responsabilidade civil pública, você não tem que saber quem é o cara. Ah, mas eu não sei o nome do cara que me atropelou, eu fui atropelado, desmaiei, eu só acordei no hospital, não tem testemunha, não tem gravação, como é que eu vou saber? Era 3 da manhã. Cara, você não tem que se preocupar com isso. Era motorista da prefeitura, ele representa a prefeitura, né? É o que a gente chama carinhosamente de teoria da aparência. Ele aparenta ser o Estado. Então, claro que é uma teoria do direito do consumidor, tá? Mas que eu vou usar aqui porque eu sou babaca e me meto na vida dos... E também já usamos isso lá em atributos de ato administrativo. Então eu olho e falo, vou entrar com uma ação em face da prefeitura, porque esse cara representa a vontade do Estado. Então o Estado quis me atropelar, quis me causar um dano. Agora vamos lá. Acabou meu trabalho, já acabou meu expediente, não estou mais com o carro da prefeitura, estou com um carro próprio. Ou até mesmo o carro da prefeitura, tá? Não tem problema. Tá, vamos até para ficar melhor.
Eu tô com o carro da prefeitura, pedi autorização, falei, pô, eu preciso buscar meu filho na creche e tal, meu filho no colégio, e pô, meu carro tá quebrado, posso pegar o carro? Pode, tranquilo. Tô indo, sinal vermelho, ultrapassei e atropelei. Pode a pessoa que sofreu o dano falar, olha, esse cara aí é agente público, vou entrar com uma ação contra o Estado. Não, porque ali eu estava produzindo um ato privado, eu não estava produzindo um ato público. Então, aquela situação, eu não estava na qualidade de agente público, eu estava na qualidade de particular. Então, eu era um agente público? Era, mas eu produzia um ato privado e não um ato público. Então, é essencial você saber diferenciar isso. Os livros usam muito o exemplo de policial. Cara, o cara pode estar fardado, tá? Ele pode estar com o armamento da corporação, tá? Pegar a arma, disparar na mulher que tá chifrando ele. Isso não é um agente público na qualidade de agente público. Ah, mas ele tá fardado, ele gritou, ah, polícia, vou matar você, mulher que me traiu. Cara, não interessa. Agora, se ele usa essa condição para produzir um ato que gerou um prejuízo a alguém, aí ele produz um ato público, percebeu? Então é muito importante na qualidade de agente público. Então temos o sujeito ativo. É o agente público atuando como agente público em nome de uma pessoa de direito público ou de direito privado que presta serviço público. Ah, Dalmo, o cara é agente público, produziu um ato público, mas a pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica. Não entra aqui. Não é o nosso assunto de estudo. Beleza? Tá, e o sujeito passivo? Quem é que pode sofrer o dano? Olha que legal. Terceiros. Por que isso aqui é importante? Porque o STF ele já se posicionou e falou o seguinte: se eu estou falando de serviço público, o terceiro ele pode ser usuário do serviço ou não usuário. Concorda comigo? O terceiro ele pode ser qualquer um dos dois. Muito tempo o pessoal defendia que somente usuários de serviços públicos. Não, só o usuário que vai. Não. O STF já falou, cara, terceiro engloba os dois. Então não interessa. Se o cara é usuário ou não do serviço, o dano que ele sofre vai ser responsabilidade do Estado. Então, assim, não é porque você. Ah, eu não tava. Vou te dar um exemplo que aconteceu em São Paulo, que é o exemplo clássico que eu uso em sala para te mostrar isso. O cara tava na ciclofaixa e foi atropelado pelo ônibus da prefeitura. Ah, mas ele não era usuário do serviço de transporte público coletivo. Não interessa, ele não era usuário, mas ele sofreu um dano causado por um agente público, na qualidade de agente público, de uma pessoa jurídica de direito público. Então não interessa. Então o STF já se posicionou, e tem muito tempo isso, tá? Então isso aqui tá muito pacificado. Nem esse STF atual, que é uma desgraça, vai mudar isso aqui. Terceiro é terceiro. Não importa se é usuário ou não do serviço. Beleza? Então temos sujeito ativo e passivo. Se tem os dois, acabou, amigo. Eu já estou perante uma responsabilidade civil do Estado. Ah, mas Dalmo, como é que eu faço para propor a ação? Depois a gente fala sobre isso. Eu preciso primeiro que você saiba, e é isso que é o assunto dessa aula, identificar como que você enquadra, para você ver se aquela questão que você está fazendo realmente é de responsabilidade do Estado ou não, tá? Porque, como eu te disse, pode ser que a resposta seja, não há responsabilidade do Estado. Já tem o ativo, já tem o passivo. Só que eu achei uma coisa meio errada. O agente público vai lá, comete um ato, esse ato vai gerar uma vítima e essa vítima vai pedir para o Estado indenizar. Até aí você entendeu, né? Entendi. Mas eu achei injusto. Porque quando eu fui até o Estado, eu pedi uma reparação de, sei lá, 70 mil reais. Não era para esse cara aqui ter pago, já que o Estado só me pagou porque ele fez merda? É aí que entra o finalzinho do artigo 37, parágrafo 6º. Olha só. Assegurado o direito de regresso contra o responsável. Direito de regresso é um direito que quem vai ter aqui é o Estado. Então, o Estado ele vai... Te pagou? Beleza. Ele vai entrar com uma ação regressiva, que é o que a gente chama de ação de regresso, direito de regresso, em face do agente público, dizendo assim, bonitão, por tua causa, eu paguei 70 mil reais de indenização pro cara. Você vai me ressarcir isso. Isso é uma ação regressiva. A ação de regresso é uma ação naturalmente civil privada, é do Código Civil, em que você pode requerer que outra pessoa te pague a parte dela, ou te ressarça, de um pagamento que você fez indevido. Isso é muito comum entre sócios. Sabe, entra com uma ação na justiça contra a empresa, um sócio paga a dívida, e depois ele fala, ó, os outros aí, ó, eu quero a parte de vocês. Então entra com uma ação de regresso. Você paga algo em nome de alguém, fiador. Você paga algo em nome de alguém, você entra com uma ação de regresso, tá? Então uma ação regressiva é isso. É quando você fez um pagamento em nome de outra pessoa e você requer judicialmente que esse valor pago seja devolvido a você, tá? Então o Estado, nesse caso, é que vai ter direito.
Tá? A gente não estuda regressiva de particular com particular. É o Estado em face do agente público. Só que tem um pequeno detalhe nos casos de dolo ou culpa. Como a ação de regresso é uma ação eminentemente civil privada, ela precisa seguir os padrões do direito privado. Então, eu preciso demonstrar dolo ou culpa do agente. Dolo, o agente agiu com vontade, culpa, imprudência, imperícia e negligência, tá? Eu não vou entrar muito, isso aqui é um instrumento muito de direito penal, né? Mas é basicamente, eu atropelei porque eu quis, é dolo. Eu atropelei porque estava olhando para cima, porque eu não sabia dirigir, imprudência, imperícia, negligência, não importa. Isso é culpa. Por que isso aqui é importante, cara? Eu preciso de novo fazer isso aqui. Só que eu vou inverter. Vítima, Estado e agente público. Na última aula, ou perto da última aula, no último vídeo, aliás, dessa aula aqui, eu vou montar isso aqui de novo de uma forma mais completa. Mas eu queria que você entendesse o seguinte. Quando a vítima, deixa eu trocar a corzinha aqui, entra com uma ação em face do Estado, ela entra com uma ação civil pública. Cuidado, não estou falando que é uma ação civil pública, eu estou falando que é uma ação de responsabilidade civil pública, tá? Não confunda com a ação civil pública. Isso aqui é só para facilitar. Quando o Estado entra contra o agente público, é uma ação civil também, porém do direito privado. Por que isso aqui é essencial? Porque no caso, deixa eu botar um verde para ver se funciona. Funciona? Funciona. No caso da vítima em face do Estado, não há o que a gente chama de subjetividade. O que significa isso? Eu não preciso mostrar dolo ou culpa do agente público. Quando eu fui atropelado pelo motorista da prefeitura, eu não preciso chegar e falar, ele me atropelou porque quis, ele foi negligente, ele estava olhando o relógio. Amigo, basta sofrer o dano e comprovar que esse dano tem relação. É o que a gente chama carinhosamente, deixa eu trocar de novo a cor aqui. Azul não vai funcionar, né, Dalminho? É o que a gente chama carinhosamente de tem a conduta, tem o dano e agora sim, é o que a gente chama carinhosamente de nexo causal. A conduta e o dano, na verdade aqui deveria ser um igual, né? Não é isso, tá? Direito penal o pessoal vai ficar puto, mas só para facilitar, você tem que relacionar a conduta e o dano, para que você, na boa, é isso, né? O pessoal do penal é chato, gosta de inventar, é isso. Conduta, te assustei, desculpa. Tem a conduta, tem o dano, nexo de causalidade. Tem relação uma coisa com a outra? Você sofreu dano decorrente da conduta? Sim, então tem nexo causal. Beleza, entra com uma ação contra o Estado. Porque assim, normalmente, eu vou te dar um exemplo de livro de direito penal, cara. O direito penal, pessoal, é muito criativo. Imagina o seguinte, você está sendo levado por uma ambulância privada, particular, pública, não interessa. Você está sendo levado por uma ambulância para um hospital. Beleza? A ambulância para, deixa você e vai embora. Nisso que deixa você, o hospital pega fogo. Deus que me perdoe, tá? Isola, não é com você. Na boa, houve a conduta? Houve. O motorista me levou até o hospital. Houve um dano? Houve. Né? O incêndio me pegou. Não vou dizer que você morreu, mas você queimou um pouquinho, levou ali umas lesões. Mas os dois estão relacionados? A conduta e o dano estão ligadas? Não, então não há nexo causal. Porque eu não levei o cara e por conta disso o hospital pegou fogo. Não, pelo amor de Deus, né? Então, a ideia é que para que você possa dizer para o Estado, olha, Estado, você vai me indenizar essa cor aqui mesmo? Não. Mas fica até melhor, né? Agora, Dante, vamos manter a cor diferente. Para que o Estado, para que você possa falar assim, Estado, você vai ter que me indenizar pelo que aconteceu, blá, 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 blá. Não adianta, você não precisa mostrar nexo causal, que houve dolo ou culpa, basta nexo causal. O dano decorrente do atropelamento do motorista, sim, então beleza. Agora, se o motorista, sei lá, buzinou, e com isso que ele buzinou, eu tropecei e caí de cabeça no chão, me machuquei, não há nexo causal, porque ele buzinou pelo quê? Ele buzinou normalmente. Eu que me assustei, eu sou uma pessoa desesperada. Tá? Agora, claro, se eu buzinou de outra forma, só pra me assustar e me sacaneou. Mas você entendeu, né? Agora, é isso. Quando você vai entrar com uma ação de responsabilidade civil, basta a conduta, dano e nexo causal. Tem os três elementos, né, que eles são unidos, né, dois se formam, o nexo causal se forma pelos dois, eu entro com a responsabilidade civil pública. Agora, no caso da ação privada, há subjetividade. Por conta disso, a lei exige demonstração de dolo ou culpa do agente. Então, observe, o que significa dizer que não há subjetividade? Significa que eu não preciso mostrar dolo ou culpa.
Aqui eu preciso mostrar dolo ou culpa do agente. Você entendeu? Eu sei que é meio bagunçado, cara, mas você entendeu a treta aqui? O que eu quero que você entenda é o processo, porque isso tudo a gente vai estudar com detalhes, mas eu preciso que você entenda o processo. Você pode achar injusto, mas é o certo, cara. Tu vai entrar com uma ação e falar, olha, eu fui atropelado e por conta desse atropelamento eu me machuquei, quero uma reparação de dano, o Estado, você que vai pagar. O Estado vai lá e me paga. Depois que ele me paga, ele fala ao agente público, vem cá, eu paguei em teu nome, ação regressiva. Eu quero que você me ressarça esse valor. O problema é que eu preciso provar que você agiu com dolo ou culpa, coisa que o agente lá, a vítima lá atrás não precisou. Claro que isso aqui é uma forma de proteção do interesse público sobre o privado, tá? Então, assim, você entendeu todas as características disso aqui? Normalmente, de novo, quando está no edital pedindo apenas as características constitucionais, você já mata a questão com isso. Esse assunto já mata. Mas eu acho interessante, você que está fazendo esse curso comigo, que você estude tudo. Porque esse assunto é bem grande, bem complexo até certo ponto, mas é legal. Então, até aqui tá de boa? Beleza? Espero que sim. Por favor, dúvidas, volta aí. Eu preciso que você entenda muito isso aqui. De face de toda essa história, a gente pode continuar desenvolvendo. Então, nos vemos na próxima aula.